Bom, quando a gente está falando de LGPD, então essa Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade ela até poderia ter mais uma letrinha ao final dela, que poderia ser um P, né? Porque ela poderia ser a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque quando a gente está falando de LGPD, a gente está falando de uma legislação, de uma lei que ela entrou em vigor aí. Na verdade ela foi aprovada lá em 2018 no Congresso Nacional e no Senado e passou a vigorar em meados de 2020. Então desde julho, agosto de 2020 temos uma lei em vigência. Então teoricamente todas aquelas empresas que não se adequaram a essa legislação, elas estão em desconformidade com a lei, logo correndo o risco das consequências pelo fato de não terem se adequado a isso. O que é essa legislação? Ela, num resumo muito rasteiro, como a gente costuma dizer, e por isso que eu falei sobre proteção de dados pessoais, porque ela é uma lei que ela veio trazer uma série de direitos para CPFs e deveres para CNPJs. Então, a gente conversa com muita empresa que diz que isso é injusto, que isso virou uma válvula de intimidação por parte das pessoas físicas contra as empresas e tudo mais. E a gente pode discutir se isso é válido ou não, se essa observação é correta ou não, mas o fato é que a lei está posta e a lei está em vigência. Então o mínimo que a gente precisa fazer é tentar conhecer um pouquinho, tentar entender, para daí conseguir ter uma avaliação mais crítica se a gente vai fazer alguma coisa, se não vamos fazer, se vamos nos mexer ou não. Mas as críticas existem realmente. Na verdade é uma lei que ela é igual para todo mundo, então a gente escuta muita reclamação das empresas de diferentes segmentos que elas vêm e nos trazem que, eu trabalho basicamente com serviços, vamos dizer assim. E a lei, ela é a mesma lei para mim, que sou um prestador de serviço, é a mesma lei que o pessoal que vive de dados pessoais também tem que seguir. Então, eu tenho que seguir a mesma lei que uma empresa de marketing digital, que uma empresa aí de um Google da vida, um Facebook, uma Meta, que lidam com dados, com as informações cotidianas, né, das pessoas. Eu tenho que seguir a mesma legislação desse cara. É a mesma legislação se eu sou um pequeno, médio, gigantesco empresário. Então a lei que vale para o mercado da esquina é a mesma lei que serve para o supermercadista do varejo que está no Brasil todo. Então tem uma série de críticas a esse respeito, que poderia ter sido talvez tratado de uma forma não tão contundente, vamos dizer assim, para empresas menores, mas temos a mesma lei para todo mundo. Então hoje o que a gente consegue realmente fazer é tentar adaptar um projeto de adequação para os diferentes tipos, tamanhos e segmentos de empresa. As discussões elas são inúmeras, principalmente com a resistência, né, à necessidade de verificação desse fato, mas muitas coisas estão acontecendo, tem muita coisa já que está circulando no mercado, tem muita situação que a gente escuta das empresas e dos empresários no seguinte sentido de que quando houver uma fiscalização ou quando houver uma reclamação a meu respeito aqui, eu vou e trato do assunto. Ou quando o meu vizinho ou meu concorrente for autuado, quando eles tiverem algum problema com relação à legislação, aí eu vou... Quando a ameaça estiver prevista, eu faço alguma coisa. Quando o bicho estiver pegando, eu vou me preocupar com isso. Então a gente escuta muito isso. E não raras vezes, realmente, empresas que vêm conversar conosco a partir de alguma situação específica que aconteceu, seja com elas, seja com algum concorrente, seja com alguém do segmento. O que acontece é que a legislação ela veio trazer uma série de, como a gente disse anteriormente, ali, uma série de obrigações, a forma como nós temos que cuidar e tratar os dados pessoais, os dados dos CPFs na nossa base de dados. Então, se eu sou uma indústria, eu tenho que cuidar com todos os meus clientes, com todos os meus funcionários que são titulares de dados, são CPFs que estão vinculados a mim, e eu como empresa detenho muita informação dessas pessoas, e essas informações são informações valiosas, seja para as pessoas donas desses dados, seja para empresas que podem se utilizar desses dados como fonte de negócio.
Então, o espírito da lei veio muito nessa linha, de realmente nós nos darmos conta que os dados de pessoas físicas são dados importantes, são dados que valem, e a gente se acostumou a tratar isso de uma forma um tanto não cuidadosa. Hoje em dia alguém pede por internet, pede uma autorização, pede um resumo da tua vida, e a gente vai dando, não se dá conta que aquilo pode nos trazer alguma consequência no futuro. Então, não estou nem falando dos phishings, das situações de hackeamento que acontecem. Dados, Tem muita gente que tu dá espontaneamente, tu vai dando espontaneamente. Aquele site que a gente entra para fazer uma compra na internet e tem aquele avisozinho, aquele cookie banner, né? Aquela tarja no site dizendo aceitar todos os cookies ou não, ou rejeitar todos, e a gente vai lá e diz ou aceitar todos porque é mais fácil, né? Então, no momento que a gente diz aceitar todos, tudo aquilo que a gente vai fazendo, visualizando, mapeando, serve como material, como subsídio para aquela empresa daqui a pouco estar nos bombardeando com informações, com ofertas, com e-mails, quem dá os telefones com WhatsApp, quem dá os e-mails com e-mails, enfim, para que a gente seja reiteradamente lembrado e importunado muitas vezes para estar efetivando compra, para estar efetivando um ajuste de cadastro. E aquela mesma informação que eu dei para aquele cara, ela pode também ser muito bem utilizada no comércio desses dados para outras empresas, o que costumeiramente acontece também. E daqui a pouco a gente acaba sendo bombardeado por solicitações e por empresas de outros segmentos vasculhando a nossa vida e nos questionando se a gente quer comprar um carro, quer comprar um terreno, se a gente está querendo vender roupa, se a gente quer trabalhar em casa e ganhar não sei quantos mil reais por dia. Então, tudo isso são dados que podem voltar com problemas para os seus titulares. E a gente precisa cuidar disso. Nós não nos damos conta que isso é uma fonte de renda para uma série de outros segmentos que estão espalhados aí pelo mercado. E muitas vezes, com o volume de dados e de informações que a gente passa, tem empresa que nos conhece mais do que a gente mesmo. Então, o dado pessoal é um dado valioso e a gente tem que se dar conta disso. E não é qualquer um que vai pedindo informações a nosso respeito, a gente vai dando e a gente vai aceitando porque é nosso hábito e a gente esquece o que pode ser feito com isso. Então, quando a gente faz um trabalho de adequação à LGPD, é justamente fortalecer os procedimentos de uma empresa para que ela contenha informações adequadas, que ela contenha informações legítimas, que ela contenha informações que estão devidamente avalizadas com a autorização daquele titular para evitar problemas futuros. Aí que é o ponto.